E hoje, gente, vamos retomar nossa série de análise gráfica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre LTA, LTB, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo. Bom, galera, estamos aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Vamos começar a usar essa primeira linha aqui para começar a explicar um pouquinho o que é uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa e como elas funcionam para o comportamento do preço. Primeiramente, como traçar? Muito parecida com suportes e resistências. Vídeo que está aí no canal, estou deixando no card esse vídeo aí para que vocês dêem uma olhada. Você vai identificar vários pontos de alta, nesse caso aqui da linha de tendência de baixa. Então assim, vários topos. Aqui você pode dar uma reguladinha melhor, aqui ó, tá meio um pouquinho fora, tá? Tudo bem, você pode. Então vários topos descendo e você vai começar a traçar uma linha na horizontal e na perpendicular, na verdade, né, de baixa, trazendo esse ponto. Como na suporte e resistência, quanto mais pontos tocarem e maior for sua amostra, mais distante for a sua amostra, melhor fica, mais consistente ela é. Aqui eu tinha feito essa primeira linha e ela é mutável, tá, gente? Eu tinha feito essa primeira linha aqui, ó. Ela estava exatamente aqui. Porém, o que aconteceu? Quando bateu aqui, ó, ele tentou romper, não conseguiu, desceu, veio até aqui embaixo. Então ele formou um novo fundo, um novo topo. E aí eu fiz essa correção e coloquei ela aqui. Mas se a gente manter ela aqui, olhando aqui onde ela rompeu, ela também continua servindo. Por quê? Porque normalmente, acho que isso é uma coisa que tem que colocar, a linha de tendência ela é um guia. Na verdade, isso daqui é uma região. Então quando a gente faz uma tendência, como a gente faz uma região de suporte ou de resistência, a gente traça uma linha, na verdade ela é uma região. Ela tem um range de preço para fazer isso. Então aqui, mesmo quando eu readequei ela aqui, para olhar com mais conservadorismo, porque daí eu abri essa região um pouco mais, foi quando no semanal o Bitcoin veio, disparou e subiu de uma vez. Se a gente olhar essa linha de tendência no diário da semana, ele veio aqui, ela rompeu e daí ela continuou rompendo e confirmou esse rompimento no diário. Depois a gente corrige ali para o semanal para estar fazendo. Se eu tivesse colocado ela aqui embaixo, ela já teria rompido aqui. Então aqui ela rompeu e continuou vindo. Vai uma questão de onde você vai colocar, mas o importante e o que tem que estar em mente de vocês, as linhas de tendência tanto de alta quanto de baixa são excelentes pontos para vocês fazerem trades. Vamos voltar ele aqui. Então você imagina que o Bitcoin estava aqui, ele rompeu aqui na semana, rompeu essa segunda linha e ele vem confirmando. Então uma excelente entrada aqui, ó, uma excelente entrada. Porque, de novo, é uma somatória. Cada vídeo desse que eu estou gravando, ele vai trazer um pedacinho da análise gráfica, onde você tem que somar. Então o que você ia pegar aqui durante a semana? Ó, vai romper nessa região. Tem uma zona de resistência que eu já tracei lá atrás, essa zona aqui, mas a média de 200 semanas está aqui. A média de 200 semanas para esse gráfico da Binance, tá? Não é porque ele não tem ad eterno do Bitcoin, aí muda. E aí ele rompeu. Então assim, é uma excelente entrada para você fazer um lucro. Ter um lucro, porque ele vem com vários pontos de rompimento. Quando você tem aqui, como a gente tem, uma média móvel, uma zona de resistência e uma LTB, nesse caso que é de baixa, e rompe, muito provável que ele faça um movimento muito forte de subida. Somado, e eu acho que é a notícias de mercado.
Por exemplo, a gente vai ter hoje, que eu estou postando esse vídeo na quarta-feira provavelmente, a decisão da taxa de juros. Então que a gente está aqui. Se eu tivesse uma linha de tendência de alta e tivesse e fosse romper e a taxa de juros viesse uma linha de tendência de baixa, desculpa, e ela rompe essa linha de tendência de baixa e ela vier positivo para o mercado, ela vai subir. Se a gente está numa linha de tendência de alta, que a gente vai ver ali, e a notícia é ruim, então o peso desse rompimento é muito maior. Então, somado sempre ao humor de mercado. Isso, em todas as análises, você tem que estar isso na mão. Não gosto, acompanho vários youtubers crânios em análise gráfica, muito melhores do que eu, inclusive. Fazem conteúdos, inclusive, mais completos. Eu acho que também começam a falar um pouquinho demais ali de conteúdos. Eu acho que são mais completos, mas eu prefiro dessa abordagem um pouco mais simples, até para quem está começando, ter essa primeira base, depois pode se aprofundar maior. Acho que quando você faz muito, fica mais complicado, mas que fala, não, você não tem que olhar notícia, só análise gráfica resolve. Não resolve. Por que esse rompimento aconteceu e ele foi tão forte? Porque aqui a gente teve a questão dos bancos e a fuga de capital para as criptomoedas, já que os bancos tiveram FUD ali de não confiáveis no mercado financeiro. Então, somada a todas essas linhas que a gente tinha a questão da notícia. Vai ser sempre importante fazer isso. Vou pegar um outro exemplo aqui que está acontecendo agora para a gente falar, e aqui depois eu vou falar que são triângulos sendo formados. A gente vai falar em figuras geométricas de tendências nos próximos vídeos. Eu vou trazer Fibonacci no próximo, acho que daí eu começo a ser um pouco mais técnico e um pouco mais profundo. Vocês já adquiriram essa base mais básica e aí a gente começa a falar um pouquinho mais desses caras. Então aqui a gente tem... O que eu fiz aqui? Eu fiz duas tendências de baixa. Uma que veio batendo aqui, então assim, olhando a Shiba Inu um pouco mais alta, ela veio, bateu, ela veio, bateu, ela veio aqui de novo, bateu, rompeu. Virou suporte essa linha de tendência de baixa, ó. Ela começou a virar um suporte, começou a subir, desceu, rompeu de novo. Então assim, ela ficou algumas semanas fora e voltou. E eu então deixei ela traçada, porque ela estava vindo aqui. Mas depois desse rompimento, depois dessa mudança que ela teve, que não foi muito forte, ela voltou a ter uma linha de tendência de baixa aqui de novo, eu coloquei. E quando ela volta para dentro dessa linha, ela começa a fazer um fundo aqui, com tendência desses fundos serem menores. Então ele começa a fazer uma linha de tendência de alta. Afunilado aqui, seja por essa linha de tendência de baixa, ou por essa linha de tendência de baixa. Então a gente está nesse período aqui. Eu, por exemplo, fiz uma entrada na Shiba hoje, que eu estou gravando na segunda-feira à noite. Então eu fiz uma entrada aqui hoje. Então estou esperando para ver se ela não sobe e ela não cai. Então se ela se mantém nessa resistência. Se ela se romper aqui, meu stop vai ser acionado. Eu vou perder aqui pela minha proporção. Mas se ela voltar a subir dentro desse range e fizer esse movimento, eu vou trabalhar muito aqui perto do rompimento. Então aqui, fiz uma entrada arriscada, esperando aqui, a gente tem taxa de juros, então estou esperando que essa volatilidade positiva na terça-feira suba aqui dentro desse triângulo para que eu possa fazer uma venda aqui e estar fazendo isso. Minha estratégia, baseada no meu stop aqui embaixo, então estou trabalhando aqui com o fundo anterior, que foi feito, que caso chegar a gente stopar, para a gente não ter nada pior acontecendo aí, e aí tem um prejuízo nessa semana. Mas basicamente dessa maneira que eu estou trabalhando. E é da mesma maneira, você vai traçar aqui e quando ele vem e ele rompe, ele pode sim trazer um rompimento maior. Eu não vou falar em extensão de rompimento nesse momento, porque aí a gente precisa falar de figuras geométricas, canais, cones, triângulos, que a gente vai fazer vídeos específicos para cada um. Mas isso é tendência de alta, tendência de baixa. É traçar essas linhas.
e acompanhar o movimento do preço. Aqui, se o movimento do preço levantar e ele rejeitar essa linha de tendência de alta, de romper, ele vai buscar de novo a próxima linha de resistência aqui. Então a linha tendência de alta, ela é um suporte, e a linha de tendência de baixa, ela é uma resistência. Rompeu a linha de tendência de baixa, então vai ser alta? Não necessariamente, pode ser uma lateralização. É um sinal de confirmado uma mudança de sentido, nem sempre de baixo para alta. A gente não pode esquecer que pode ter uma lateralização aqui do processo. Isso que tem que estar em mente. Aqui a Shiba, se ela vier romper, ela vai romper, vai ter todas as médias móveis que a gente acompanha aqui como resistência, mais essa resistência de 11,32. Pode ser que ela faça aí um período grande, até porque se a gente pegar, dependendo do cone que ela responder, ela vai ter aqui uma amplitude maior. Mas a gente vai falar de amplitude, de resistência, de rompimento no futuro, quando a gente for falar de figura geométrica. Para hoje, eu queria trazer isso para vocês. Quem está acompanhando desde o começo da série, nunca operou, está vendo a análise gráfica pela primeira vez, veja os vídeos das médias móveis, veja os vídeos dos suportes e resistências, e agora a gente está vendo linha de tendência. Agora a gente vai entrar em análises mais profundas nos próximos vídeos. Galera, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, de novo eu reforço. Então, são vídeos básicos os primeiros, quando a gente falou de média móvel, falou de resistência e suporte, e agora a gente está falando de linha de tendência. Tenham esses conceitos básicos gravados na cabeça, porque daqui para frente a gente começa a fazer análises mais técnicas e mais complexas. Antes da gente entrar nas figuras de tendência de canal, de cones e tudo mais, a gente vai um pouquinho entrar em Fibonacci ainda, que eu acho que é a parte mais técnica, e eu estou preparando esse vídeo, ele é um pouquinho mais técnico aí, e complexo, para dar um fundamento para a gente seguir para as figuras geométricas de tendência. Então a gente fez aqui no canal as velas, os padrões de força de vela, que é uma coisa que eu esqueci de falar ali, somado a tudo que você fez, você tem que ver como vem o padrão daquela vela, se ela está forçando uma resistência. Se a vela força uma resistência, baseado nessas zonas que a gente está fazendo, é um sinal muito claro da tendência de movimento que ela vai fazer. Sempre, sempre não esqueçam das notícias de mercado. Não adianta ele formar aí um padrão, romper resistência num padrão de vela de subida, tudo mais, e a gente tem um mercado, uma notícia no mercado que ele vai fazer virar e ele vai derrubar tudo isso daí, ele não vai confirmar esses pontos. Porque lembre, toda mudança de padrão ele tem que ser confirmado. Isso precisa de pelo menos mais 2 velas para frente. Se você está olhando em 1 hora, você precisa das próximas 2 horas. Se você está olhando em 5 minutos, você precisa das próximos 5 minutos. Quanto menor o seu intervalo de tempo, menos confiável é esse rompimento, essa confirmação. Mais velas você precisa. Só para ter isso em mente. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda demais o canal. E eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau.